Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Duryodhana começou a Gita, né? Elencando quais eram os guerreiros principais da força dos Pandavas. Então ele falou lá, Trashurama Reshvasa Bhima Samarjuna Yudhi. Bhimarjuna Samayudhi. Aqui estão guerreiros tão poderosos quanto Samar, Bhima e Arjuna. Bhima e Arjuna não são elencados na fala de Duryodhana porque o comportamento deles, eles como guerreiros, já é totalmente conhecido por todos ali. Todo mundo que está envolvido na guerra conhece a história de Bhima, de Arjuna, de Yudhishthira, Nakula e Sahadeva. Então o que Duryodhana faz? Ele diz que existem guerreiros tão bons quanto eles dois. E começa a citar esses guerreiros para poder falar para o seu mestre de armas, para o seu comandante do seu exército, um dos comandantes do seu exército, sobre a iminência do perigo do inimigo. Ele fala para Dronacharya todos aqueles guerreiros. Então a gente viu na última aula quem eram cada um desses guerreiros, o que eles representavam para Arjuna, o que eles representavam na guerra. E depois que Duryodhana descreve o elenco inimigo, o elenco dos Pandavas ali, os grandes guerreiros dos Pandavas, ele também fala dos guerreiros do seu grande exército. Então ele diz lá no último verso, Asmakam Tvishishtayitan Libhoda Dvijotama Nayakamama Sanyasya Sanyartam Tam Bravimite. Então Dvijotama, grande Brahmana, Tam Libhoda, saiba, Ye Vishishta Asmakam, aquele dentre os nossos que se sobressaem, Vishishta, se sobrecaem. Nayakamama Sanyasya, ou seja, aqueles heróis do meu exército, Sanyartam Tam Bravimite. Então falo a você, Sanyartam, para a sua ciência, com o propósito de você saber sobre eles. Aí entra o verso 8. Bhavam Bhishmascha Karnascha. Bhavam Bhishmascha Karnascha. Karpascha Samitinjaya. Karpascha Samitinjaya. Ashvathama Vikarnascha. Ashvathama Vikarnascha. Samadatistataivacha. Então aí a primeira coisa que ele fala é Bhavam. Bhavam é uma forma de se dirigir a alguém de uma maneira muito formal. Então ele está se dirigindo a Dronacharya aqui, que é a primeira pessoa que ele está se dirigindo, como Bhavam. Bhavam quer dizer Vossa Excelência. Então ele está colocando Dronacharya numa plataforma de adoração. Então, no intuito, tipo assim, Vossa Excelência é um grande guerreiro. Aí, entre parênteses ali, não vá amarelar, não vá ter sentimentos, não vai ter acessos de sentimentalismo durante a guerra. Porque nós já falamos sobre todos os guerreiros que estão ali, inclusive Drashtadyumna, que é filho de Drupada, que está aqui para matar você. Aí ele diz lá, Bhavam, e ele diz também, Bhishma. Bhishma é o comandante geral do exército dos Kauravas, dos Kurus. Ele recebeu uma bênção, O nome dele, na verdade, é Devavrata. Devavrata quer dizer assim, aquele cujo voto é divino. E ele foi chamado de Bhishma depois, Bhishma, o terrível, porque quando ele era mais jovem, o pai dele, que era o rei Shantanu,
estava passeando pelos arredores do seu reino e encontrou uma mulher, uma jovem muito bonita. E ele se apaixonou por aquela jovem assim, amor à primeira vista, e perguntou para ela: pô, quem é seu pai? Eu queria pedir sua mão em casamento. E o pai dela era um pescador, né? E o pai dela falou para o rei Shantanu, falou: eu dou a mão da minha filha em casamento, contanto que o filho que nascer dessa união seja o rei. Então o rei Shantanu ficou muito triste. Ele falou: infelizmente eu tenho um filho mais velho, chamado Devavrata, e o reino está destinado a ele, como ele é meu filho mais velho, meu primogênito. Então, infelizmente, não tem como cumprir esse requisito que você está sugerindo. Então, não tem como haver essa união. Foi para o reino e ficou muito triste. E Devavrata viu o sofrimento do pai dele, viu que o pai dele realmente tinha um sentimento legítimo por aquela mulher e não queria ser fonte de ansiedade para ninguém. Então ele foi até o pescador e falou lá: olha, eu garanto para você, pode deixar a sua filha como sendo a esposa do meu pai, eu garanto para você que eu não vou ser rei. Aí o pescador falou assim: você pode não ser rei, mas e os seus filhos? Aí ele fez um juramento para o pescador, ele falou: então eu prometo, eu juro, eu faço um voto de ser celibatário até a minha morte, pelo resto da minha vida. Então até o resto da minha vida eu não vou deitar com nenhuma mulher, não vou ter nenhum filho. E aí ele ficou conhecido como Bhishma, aquele que é o terrível. E ele tinha ganhado uma bênção de que ele morreria, ele escolheria o momento da sua morte. Tanto é que no Mahabharata, na guerra ali do campo de Kurukshetra, ele toma tanta flechada, que ele cai ao solo e o corpo não toca o chão. Tem um capítulo no Bhagavata, no Mahabharata, descreve ali quais foram os seus ensinamentos antes de morrer. Então, muitos dos seus ensinamentos, muitas das suas falas ali, são glorificações a Krishna, porque no final da guerra vão lá os Pandavas, vai Krishna, vai Kunti também, e olham ele assim deitado, assim, um leito de flechas. Era flecha por todo o corpo ali. Então ele estava esperando ver Krishna para poder abandonar o corpo. Então assim, Bhishma Deva, ele escolhe o momento que vai morrer. Ele referencia então Bhishma, né? Bhishma como o comandante-geral do seu exército, aquele que vai comandar toda a guerra. E ele ganhou esse voto, ganhou essa bênção de escolher quando ele ia morrer. Quando ele é derrotado no Mahabharata por Arjuna, porque tem um guerreiro no Mahabharata que é uma reencarnação de uma mulher chamada Amba. Eu vou falar mais para frente. Que ele falou que ele não lutaria com aquele guerreiro, Shikandi, porque ele falava: eu não luto com mulher nem com eunuco. Então toda vez que Shikandi aparecia perto dele, ele baixava as armas. Aí o que Arjuna fez? Arjuna foi para trás de Shikandi. Quando a Shikandi chega perto de Bhishma Deva, ele abaixa as armas. Aí Arjuna sai de trás e dá uma saraivada de flechada. Então Bhishma Deva morre através de Arjuna. Então, componentes aqui do meu grande exército: Bhavam, o Senhor, né, Vossa Excelência, Bhishma, e ele diz também Karna. Karna era o guerreiro mais poderoso do Mahabharata. Mais poderoso. Ele era tão poderoso que ele derrotou Kunti, né? Ele era filho de Kunti também, era irmão dos Pandavas. Só que quando o Kunti era mais nova, tinha ganhado aqueles mantras que ela poderia invocar uma divindade e ter um filho com aquela divindade. Ela, por curiosidade, ela invocou um mantra, a divindade veio no momento que ela era solteira. Então, invocou o mantra para ter o filho, vai ter o filho. E aí, quem vem? Surya engravida ela. Então, ela solteira, fala: o que eu vou fazer com uma criança solteira, meu filho? Não tem como explicar isso. Pega Karna, coloca num cestinho e joga no rio. Quem acha são os cocheiros de Dhritarashtra. E aí criam ele como se fosse seu filho. E Karna é o mais poderoso guerreiro do Mahabharata. E Duryodhana conquista a confiança dele, oferecendo para ele
um latifúndio ali, que ele poderia ser consagrado como um tipo de realeza. Então ele conquistou a lealdade de Karna, e Kunti não sabia que era filho dela, não falou nada, e ela chega para Karna antes de começar a guerra e fala assim: por favor, não mata meus filhos. Karna fala assim: eu prometo que eu não mato o Yudhishthira, eu prometo que eu não mato Bhima, eu prometo que eu não mato Nakula e nem Saradeva, mas quanto a Arjuna eu vou matar. Então ele derrota Bhima e ele libera Bhima depois. Ele derrota Nakula e Saradeva e libera os dois. Então aí a guerra, e ele tinha ofendido o mestre dele, Parashurama, antes da guerra, que ele estava atrás de conhecimentos sobre mantras. Então ele foi até Parashurama falou assim: olha, eu não treino Kshatriya, só treino Brahmana. Ele falou: não, mas eu sou Brahmana. Mentiu para o mestre dele. Então o mestre dele falou: então eu vou treinar você. E ele recebeu todo o treinamento do mestre. Quando foi para fechar o ensinamento, ele falou assim, o mestre falou assim para ele: pô, vamos dar um passeio pela floresta aqui, já te ensinei tudo que tinha que te ensinar. Aí o mestre ficou cansado e falou assim para ele: pô, vamos sentar ali um pouco. Aí o mestre acabou adormecendo em cima da perna dele. Nisso que ele tá lá nisso que o mestre está adormecido em cima da coxa dele, vem um escorpião, começa a picar a perna dele. E ele lá, quietinho, a perna dele já toda sangrando, e ele não querendo se mexer para não acordar o mestre. Aí o mestre acorda, quando o mestre acorda, olha lá o escorpião morto, a perna dele cheia de sangue e ele imóvel. Aí o mestre falou: você não é Brahmana, você é Kshatriya, e você me enganou. Então eu lanço para você uma maldição. Quando você mais precisar daquilo que eu te ensinei, você vai esquecer. Então no Mahabharata, ele na guerra, ele esquece, ele tem vários mantras poderosíssimos que tenta usar contra Arjuna, tenta usar contra o guerreiro, e ele esquece todos. A morte dele foi causada por essa maldição. Porque quando a quadriga dele atolou, e ele não sabia o mantra, esquecia o mantra para desatolar a quadriga, quando ele desceu da quadriga para desatolar na mão, Arjuna pegou, apontou o arco Gandiva com a flecha para a cabeça dele. Aí ele diz lá: que isso, Arjuna? E o Dharma? Porque o Dharma Shastra regulamentava o comportamento de guerra. Você não poderia lutar com um guerreiro que já estivesse lutando com o outro. Então era um contra um. Você não poderia atacar um guerreiro que tivesse se rendido. Você não poderia fazer nada contra ele, ele se rendeu. Você não poderia continuar uma guerra depois que o sol se punha. Você só poderia continuar a guerra depois que o sol nascia. Você não poderia atacar um guerreiro que tivesse descido da quadriga. Então Arjuna atacou Karna quando ele estava fora da quadriga. Então Karna falou: e o Dharma? Arjuna falou: cadê o Dharma? Onde é que estava o Dharma quando você puxou os cabelos de Draupadi? Onde é que estava o Dharma quando vocês roubaram o nosso reino? Onde é que estava o Dharma quando vocês obrigaram todas essas pessoas a estarem aqui? Então aqui o Dharma. Uau! E arrancou a cabeça dele com uma flechada. Bhishma, né, sabendo que ele tinha ofendido o guru dele, e sabendo que os Pandavas, o exército dos Pandavas não duraria nem um dia se tivessem lutando Bhishma e Karna juntos. O que ele falou para Duryodhana? Olha, eu lidero o seu exército, eu luto no seu exército, mas tem uma coisa: eu não luto ao lado dele, porque Karna ofendeu o mestre dele. Então eu não luto com uma pessoa que ofende seu próprio mestre. Então foi uma das maneiras que Bhishma Deva encontrou para proteger os Pandavas. E ele falou para Duryodhana: e outra coisa também, eu não vou matar nenhum dos meus netos. Eu posso matar o exército deles, mas meus netos eu não vou matar. Então Duryodhana falou: não, assim seja, mas faça parte do meu exército. Então Bhishma, depois de muito ponderar sobre o que seria Dharma, qual era o lado que ele tinha que tomar, ele chegou à conclusão que o mais dharmico seria lutar ao lado de Duryodhana. Uma vez até que ele viu Draupadi ser desnudada, sofreu uma tentativa de ser desnudada e ficou quieto. Então ele já quando ele fez aquilo ali, ele praticamente já aceitou que estava do lado de Duryodhana. Então ele fala lá,
Kirpa Samitinjaya, então também um outro poderoso guerreiro, que é Kirpa, que é Samitinjaya, que é vitorioso, né, por todo lugar que vai. Ashwatthama é filho de Drona, ele matou os filhos de Draupadi, né, quando eles estavam dormindo, cortou a cabeça dos 5. Arjuna foi até ele, capturou Ashwatthama, e na hora que ele ia matar Ashwatthama, Krishna dando força, tem que matar, Draupadi intercede, fala assim, por favor, não mata ele, porque eu não quero que a mãe dele sinta o que eu estou sentindo. Então só uma mãe pode entender isso, porque homem não tem essa sensibilidade. Então ele foi um dos que sobrevivem à guerra, mas sobrevivem assim, ele foi humilhado e solto pelos Pandavas, para que ele pudesse carregar aquela humilhação para o resto da vida. Ele foi todo orgulhoso para Duryodhana, que estava deitado assim no leito do rio, assim, metade para dentro do rio, metade para fora do rio, com o quadril quebrado. Foi lá glorioso, lá falar para Duryodhana, não, matei os filhos de Arjuna, os Draupadês. Aí Duryodhana fala assim, que você só desgraçou mais a nossa vida, porque tu faz um negócio desse, você é louco e tal. Então até Duryodhana desaprovou o que ele fez. Então, e aí também Vikarna, que era um dos irmãos de Duryodhana. Todos os irmãos de Duryodhana foram mortos por Bhima. 100 irmãos de Duryodhana, inclusive Duryodhana, foram mortos por Bhima. Bhima também matou 5 Akshauhins, ou seja, são 5 milhões de pessoas que Bhima matou sozinho. Aí, também Sambadatis Tatevacha, e também Sambadatis, que é o grande filho de Somadatta, que é um grande guerreiro.